Fala pessoal, bom? Então, dando prosseguimento aos nossos critérios de dimensionamento de condutores, chegamos então na sobrecarga. Então vamos lá. O critério de sobrecarga, eu vou começar ele já dizendo que ele não é exatamente um critério para você dimensionar o cabo. A gente usa o critério de sobrecarga para dimensionar a proteção do cabo. E quando eu falo proteção, eu quero dizer justamente os disjuntores. Então, com o critério de sobrecarga, eu saio com o valor do disjuntor correto que eu tenho que utilizar para proteger o meu circuito. Entenderam? Só que, ao dimensionar o disjuntor, eu vou chegar numa situação onde eu tenho que adequar disjuntor e cabo. Então pode ser que o disjuntor que funciona para proteger o circuito não consegue proteger o circuito usando aquele cabo que eu tinha determinado previamente. Aí eu tenho que fazer uma compatibilização desses dois, né? Então, no momento que eu escolho o disjuntor, pode ser que eu tenha que trocar a seção do cabo, tá? É por isso que eu falo que ele não é um critério direto, né, de dimensionamento de condutor, mas a sua escolha influencia diretamente na escolha do cabo, tá? Como eu estou falando exatamente de disjuntores, né, vamos dar uma olhadinha por dentro dele como é que funciona, tá? Se vocês nunca abriram um disjuntor, ele é um elemento que a gente chama ele de termomagnético, tá? Termo vai estar relacionado à característica térmica dele, onde ele tem um elemento bimetálico, como vocês podem ver aqui no GIFzinho, tá? E esse elemento bimetálico ele vai trabalhar protegendo contra sobrecarga de circuitos. Sobrecarga de circuitos entendam como um excesso de corrente passando, tá? Um excesso de corrente passando, né? Então ele vai limitar para um determinado valor, de tal forma que, como é um elemento composto de dois metais distintos, tá? O coeficiente de dilatação deles são diferentes. Então, quando aquecidos, um dilata mais do que o outro, fazendo com que ele dê uma emborcada, uma entortadinha. Na hora que ele entorta, ele desarma o disjuntor, tá? Protegendo então contra excesso de corrente. Tá? Essa é a parte térmica do disjuntor. Então, esse elemento bimetálico que está sendo mostrado aqui é essa varetinha aqui, ó, no disjuntor, tá? Então seria esse elementozinho aqui dentro do disjuntor. Se vocês observarem, a corrente, o cabo vem conectado aqui na parte de cima, ele é parafusado aqui, né? Então o cabo entra aqui. A corrente vai fazer o seguinte percurso: ele vai passar pelo borne superior, vir descendo, passar por esse elemento e vai passar no elemento bimetálico. Esse elemento bimetálico tem uma cordoalha aqui, como vocês podem ver, que vai fazer a conexão com esse terminal. Como a manopla aqui está para o lado de baixo, né, ele está desligado, ele está aberto. Quando você pega a manopla e empurra ela para cima, esse contato aqui desce e faz contato elétrico com essa parte aqui de baixo, né? Então o circuito continua, né? Ele vem por aqui, passa dentro dessa bobina, tá? O final da bobina está conectado aqui na parte de baixo, e aí essa parte de baixo vai sair no outro terminal do disjuntor, né? E aqui seria o cabo onde vai continuar o circuito, certo? Então, essa seria o funcionamento, o percurso da corrente dentro do disjuntor, né? Esse elemento sendo um elemento térmico. E a parte magnética, né? Já que ele é um elemento termomagnético, está relacionado com essa bobina, né? Na verdade, é uma solenoide, né? Ela tem um pistão aqui embaixo, tá? O que acontece? Quando você tem um curto-circuito, né? A corrente ela vai subir instantaneamente, né, de uma forma bem grande. Ela sobe com uma taxa, né, uma derivada bem alta. Como você tem uma variação grande de corrente, você tem uma variação grande no fluxo magnético. Essa bobina vai perceber esse aumento de fluxo magnético, né? Então, com o aumento do fluxo magnético, você aumenta a força magnética. Então, ela atrai esse pistão
esse pistão faz um movimento aqui para cima, empurrando essa peça plástica aqui, desarmando o disjuntor. Então, quando o curto-circuito acontece, né, esse pistão ele dá um salto, né, ele pula aqui para frente, empurrando essa peça branca aqui, né, fazendo com que ela fique nessa posição que ela está aqui na figura, né, desligando o disjuntor, né, e aí esse contato abre. Tá? Então, o disjuntor ele é um elemento termomagnético, né, a parte térmica controlando o excesso de corrente, né, um excesso lento, gradativo, tá? E a parte magnética ela é praticamente instantânea. Então, é esse elemento aqui, o disjuntor, que nós vamos estar trabalhando. Tá? E como é que funciona o dimensionamento? Bom, para você dimensionar o disjuntor, nós vamos atender essa equação aqui. Tá? Essa equação me mostra, na verdade é uma inequação, né? Ele fala que a corrente de projeto, né, o IB, ela tem que ser menor que a corrente nominal do disjuntor. Tá? Então, aqui, por exemplo, um disjuntor de 16 amperes, um disjuntor de 20 amperes, é o que está marcado aqui nesse númerozinho. Então, ele tem que ser menor que a corrente nominal do disjuntor, e essas duas correntes têm que ser menor que a corrente IZ. O IZ era aquela capacidade máxima de condução dos condutores, que a gente pega lá na tabela 36 ou 37 da norma 5410. Tá? E isso também é adequado com os critérios de correção para de temperatura, de resistividade térmica do solo e agrupamento de circuito. Então, o K1, K2, K3 são aqueles K1, K2, K3 que a gente usou lá no critério de capacidade de condução dos cabos, lá no critério 2, certo? Uma segunda condição a ser observada seria que essa corrente I2 ela tem que ser menor que 1,45 IZ, K1, K2, K3. Tá, vamos ver o que é o IC2. Os disjuntores eles são projetados para ter dois valores nominais de corrente. Um onde ele não vai atuar e o outro que ele deve atuar obrigatoriamente. Essa corrente que ele deve atuar obrigatoriamente é o que a gente chama de I2, tá? Que é aqui a corrente convencional de atuação. Tá? Então a gente faz essa verificação. Se a corrente de atuação do disjuntor for menor que essa condição que a gente está aplicando, beleza, ele vai conseguir proteger o nosso circuito. Tá? Essa condição aqui, nós vamos ver que praticamente todos os disjuntores atendem, porque esse 2 já é projetado para atender essa condição. Eu vou mostrar isso para vocês aqui num gráfico logo à frente. Tá? Então guardem essa informação aí. Se eu colocasse numa linha, né, a capacidade de condução de um condutor de cobre, eu veria que a corrente de projeto ela é a primeira aqui valor. Um pouquinho maior que a corrente de projeto seria a corrente nominal do disjuntor. Tá? E a corrente máxima que o cabo suporta estaria um pouquinho à frente, de tal forma que a gente está usando a corrente de projeto num valor um pouco abaixo do máximo que ele suporta. E o disjuntor estaria aqui no meio do caminho para você conseguir usar a tua corrente de projeto tranquilamente e não deixar chegar uma sobrecarga de tal forma que extrapole o limite máximo do teu cabo. Tá? O I2 seria a corrente que ele deveria atuar efetivamente, né? Então seria a corrente máxima de atuação, né? Então já estaria operando numa forma de sobrecarga, tá? Então ele teria que atuar, esse intervalo aqui já é um valor máximo que o teu cabo, o IZ já é o valor máximo que o teu cabo suporta, ele já estaria extrapolando essa corrente, então a partir desse momento que ele está aqui, ele tem um certo tempo para poder atuar, de tal forma que esse tempo não pode ser grande para o seu cabo não deteriorar, e 1,45 IZ seria essa condição aqui, né? Estaria lá na frente, que seria uma sobrecarga aí de até 45% acima, né, desse valor máximo que o teu cabo suporta. Seria uma condição crítica onde ele deve atuar de toda forma. O I2 e esse 1,45, por norma, né, a norma que
que determina essa construção desses disjuntores branquinhos, elas têm o mesmo valor. Eu vou mostrar aqui para vocês logo no gráfico. Vamos passar aqui para frente. Tá? Antes disso, né, tem esse F aqui no meio da equação, que é um fator de correção de temperatura do disjuntor. Tá? Então, se o disjuntor está dentro de um quadro elétrico, sei lá, por exemplo, 40 graus, né, dentro do quadro, é uma temperatura que vai afetar o disparador térmico dele. Então, normalmente, os fabricantes trazem um gráficozinho para você fazer uma correção dessa temperatura ambiente onde o disjuntor está instalado, que é esse gráficozinho aqui. Tá? Então, por exemplo, o meu disjuntor é de 10 amperes. Tá? A corrente nominal dele é 10 amperes. Se ele está instalado num quadro onde a temperatura dele é de 40 graus, eu venho na curva de correção dele e observo que, na verdade, ele não é... Eu não posso deixar passar 100% da corrente nominal dele. Eu teria que fazer uma correção, um decréscimo, né, nesse caso aqui, de 0,9. Isso seria 0,9 vezes a corrente nominal dele. Então, seria 9 amperes. Então, esse disjuntor, cuja corrente nominal seria 10 amperes, por ele estar num ambiente um pouco mais quente, com 9 amperes, ele já vai desarmar por conta dessa temperatura do local. Tá? Então, esse Fzinho acaba reduzindo em função da temperatura. Tá? Agora, vamos comentar a questão do I2. Normas brasileiras que trabalham sobre confecção, construção de disjuntores, são basicamente duas, tá? Que seguem as duas normas internacionais da IEC. Vocês vão encontrar a IEC 60947 e a IEC 60898. Essa que está circulada aqui é para disjuntores comerciais. Essa, a 60898, são para disjuntores residenciais ou mini disjuntores, que são os que a gente usa em residências. Tá? Então, aquele 1,45 e o I2, vocês podem ver que eles estão atrelados pela norma. Tá? Então, quer dizer que a corrente máxima de atuação, né, a corrente de ajuste do disjuntor, ela já vale 1,45. Então, por esse I2 da norma já está estipulado aqui em 1,45, é que essa segunda equação aqui, tá? Essa segunda equação aqui, para disjuntores que seguem a norma 60898, é automaticamente atendida. Tá? Então, quando você está trabalhando com disjuntores dessa norma, que são esses branquinhos, tá? Ele atende automaticamente essa segunda condição, então a gente não precisaria se preocupar com isso. Tá? Aí a gente teria que fazer o uso somente dessa equação aqui de cima para escolher o disjuntor. Tranquilos? Tá? Então está aí o caso dessa norma. Tá? Aqui eu mostro para vocês o gráfico de atuação dos disjuntores. São basicamente 3 famílias que a gente vai encontrar. A família B, ela tem a curva de disparo de curto-circuito entre 3 até, aqui, vamos colocar aqui, ó, 6, entre 3 e 5 vezes a corrente nominal do disjuntor. O disjuntor da família de curva C, ele pega aqui entre 5 e 10 vezes a corrente nominal do disjuntor. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que ele considera essa porção aqui de cima é a curva para disparo térmico. Essa porção do gráfico aqui de baixo é a curva para disparo de curto-circuito. Então, o que essa curva quer dizer? Que ele considera entre 3 e 5 vezes, vamos falar aqui, né, a corrente nominal como já sendo curto-circuito. Então, se o meu disjuntor é 10 A, se passar 30, tá, ele já vai considerar como curto-circuito e vai desarmar instantaneamente. Esse lado de cá, se o meu disjuntor é 10 A, se passar 50, tá, ele já vai desarmar considerando como curto-circuito. O da curva D de dado, ele considera entre 10 e 20 vezes como sendo o início da corrente
de curto-circuito. Ah, para que isso serve? Bom, algumas cargas, na hora que você liga ela, você tem um pico de corrente, tá? Basicamente é o caso de indutores, tá? Indutores, na hora que vocês energizam eles dão picos de corrente por conta da energização, certo? Então, o disjuntor de curva B, ele é recomendado para cargas resistivas, tá? É o que está falando aqui embaixo, ó. Então, para lâmpada incandescente, chuveiro, aquecedor, tá? É recomendado o uso de curva B, onde são cargas que você pode ligar e não vai ter picos de corrente. Já o de curva C é o mais comum de encontrar no mercado. Então, se vocês forem numa loja de material elétrico e pedir um disjuntor, tá? O rapaz vai te dar aí provavelmente um disjuntor de curva C. Ele é recomendado para equipamentos em geral, tá? Micro-ondas, qualquer esses equipamentos eletrônicos, tá? Então tá aqui, ó. Lâmpada fluorescente, geladeira, máquina de lavar roupa, tudo que tiver um motorzinho, você vai estar ali enquadrado na curva C já. Agora, a curva D de dado, ele já é um disjuntor para cargas fortemente indutivas, tá? Onde você tem picos muito altos de corrente. Tá? E aí vocês vão ser motores elétricos propriamente ditos mesmo, trifásicos ou mesmo monofásicos, que sejam um porte maior. Tá? Então, nesses casos, a gente já compra um disjuntor curva D de dado. Tá? Esses disjuntores, né, por serem usados tanto com relação a máquinas rotativas, motores, né, normalmente vocês vão conseguir comprar ele como disjuntor motor. Tá? E aí ele já vem na curva D de dado. Tá? Qual que a gente vai usar no nosso projeto? Nós vamos estar trabalhando basicamente com curva C. Mas aqui, ó, eu posso comprar, usar um curva C para poder ligar o meu chuveiro, por exemplo? Pode, não tem problema. Tá? O que você não pode é colocar, por exemplo, no micro-ondas um curva B de bola, porque na hora que você ligar o micro-ondas, pode ser que o pico da energização do micro-ondas caia instantaneamente, é um acréscimo rápido de corrente, né? Ele cai aqui no meio, tá? E aí ele desarma instantaneamente seu disjuntor e você não consegue ligar o micro-ondas, tá? Então isso pode acontecer se você misturar cargas do tipo C com disjuntores do tipo B. Beleza? Então um exemplozinho de aplicação para o método de sobrecarga seria eu pegar aquele meu chuveiro, né? Está aqui ligado em 220, ele tem a potência de 6.000 watts, a corrente nós calculamos. A última critério que nós utilizamos tinha dado já 6 milímetros. Então, onde que eu vou achar essas informações para poder aplicar aqui? Bom, o IZ é a capacidade de condução do cabo, tá? Ele vai vir da tabela 36 ou da tabela 37 da 5410. Tá? Então a gente pega ele lá. O K1, K2 e K3 é o mesmo K1, K2 e K3 que a gente já definiu lá no critério de capacidade de condução, do critério 2. O IB é a corrente de projeto, está aqui calculado já, tá? A corrente do circuito, certo? O F é essa temperatura do local onde o disjuntor vai ser instalado. Então aqui nesse exercício ele fala que ele está em um quadro de distribuição sem ventilação, a 40 graus, né? Então esse seria aquele mesmo caso que a gente viu, né? Pega 40 graus, vem aqui para o lado de cá, acha igual a 0,9, por exemplo. Tá? Esse gráficozinho a gente pega ele no catálogo do disjuntor que a gente vai estar trabalhando. Beleza, tem todas as informações, falta só o IN. Aonde que eu arrumo o IN? O IN é a corrente nominal do disjuntor. Então eu vou pegar esse IN no catálogo do disjuntor. O disjuntor ele não tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 amperes. Eles são valores pré-definidos. Então, nesse caso aqui, vocês podem ver que eu tenho disjuntor. Nesse caso, como é um disjuntor bipolar, né, que é para o chuveiro, né, fase-fase. Então, esse fabricante, se eu não me engano, é a Schneider. Ele tem disjuntores ou de 6, ou de 10, ou de 16, ou 20. Então, vocês têm que encaixar essa equação de tal forma que isso seja possível. Tá? Então, por exemplo, se a minha corrente de projeto já é 27 amperes, né, eu já tenho que ter um pouquinho maior que esse. Então, no de 25 já não serve. Então, teria que ser algum desses disjuntores aqui de baixo, de 32 até 63. Certo? Aí,
no próximo vídeo eu já trago um exemplo numérico resolvendo esse exercício aqui com vocês. Ok? Resolvendo isso, a gente resolve o critério de sobrecarga e a gente encerraria mais um critério. O próximo já é curto-circuito e eu trago o próximo vídeo já com essa nova forma de calcular. Beleza?